Nós somos alunos da Universidade de Brasília, estamos fazendo a disciplina de comercialização de produtos agrícolas do professor Mário Ávila. Meu nome é Thaleson. Meu nome é Bruna. Meu nome é Andressa. Meu nome é Aline. Olá, meu nome é Andressa. Vamos falar sobre o feijão. Análise sobre a produção de feijão. Área plantada. Segundo o IBGE, a safra do feijão em 2019 deve corresponder a 2,9 milhões de toneladas, 3 milhões de hectares e 1,3% menor que a safra de 2018. A primeira safra deve produzir 1,4 milhões de toneladas, a segunda safra 1,1 milhão de toneladas e a terceira safra 468,1 milhões de toneladas. A área a ser colhida na safra de verão, primeira safra, deve se manter próxima de 2018, ou seja, 1,7 milhões de hectares, enquanto o rendimento médio deve apresentar a queda de 7,1%, ficando 812 kg por hectare. A produção esperada de feijão na safra de verão é 8% menor que a obtida na mesma época de 2018. A área de plantio de feijão da segunda e a terceira safra depende dos preços e das expectativas quanto ao clima, pois as lavouras são sensíveis às condições hídricas. E aqui temos uma análise sobre a área plantada do feijão, da primeira, segunda e a terceira safras, em 1.000 por hectare. E aqui temos o volume do feijão. Como vocês podem ver, a quantidade produzida é 3 milhões de toneladas, o volume produzido é quase 7 milhões, a área plantada é quase 3 milhões de hectares e a área colhida é quase 4 mil por hectare, e o 3 mil, quer dizer, por hectare, e o rendimento médio é quase 1.085 kg por hectare. E aqui temos um gráfico mostrando o rendimento, né, da produção, dos preços internos da produção do feijão. Então, meu nome é Thaleson, eu irei falar dos estados exportadores. O cultivo de feijão é muito presente nas várias regiões do Brasil. Se localiza principalmente na região do Centro-Oeste, no estado da Bahia, no Nordeste e no Sul, no Paraná. Aqui podemos ver que é o maior produtor de feijão do Brasil, é o estado do Paraná. Em seguida vem o Mato Grosso, depois vem Minas Gerais, no Centro-Oeste com Goiás e depois no Nordeste com o estado da Bahia. E aqui tem uma tabela de produção por hectare de produção de feijão no Brasil. Pode-se perceber que o cultivo do feijão é realizado em vários países e também consumido por vários outros países. E temos como os principais consumidores da Ásia, da África e da América do Sul. E o mercado de grãos da produção de feijão é muito amplo, tem uma crescente e uma ascensão no mundo inteiro, e um dos principais estados produtores no Centro-Oeste do Brasil. Vamos ver também que existe alguns tipos de comercialização e também do produto do feijão. Pode-se perceber que um dos principais é o brancão, a branca e o fradinho, que são os mais comercializados aqui no Brasil, que saciam mais a necessidade do brasileiro. Olá, meu nome é Bruna e vou falar sobre exportação e importação. Bom, o mercado internacional de feijão realizou uma avaliação considerando o produto, a produção, exportação e importação, mostrando o comportamento e as oscilações dos principais países. E com base nos dados secundários obtidos nessas análises, foram possíveis identificar que o Brasil, a Índia, a China e o Mianmar e o México também são os 5 maiores produtores de feijão, representando mais de 65% da produção mundial. Burundi e Ruanda são os países com a maior densidade de produção de feijão. E o percentual do feijão produzido é tracionado internacionalmente e tem aumentado consideravelmente.
mas ainda está abaixo dos 20%. Os principais países exportadores do produto são a China, os Estados Unidos, Mianmar, Canadá e Argentina, que juntos são responsáveis por 73,5% do total exportado. Mianmar e Canadá estão com suas exportações em fraca ascensão. Os principais países importadores do produto são a Índia, os Estados Unidos, Cuba, o Japão e o Reino Unido. Entre os grandes importadores, apenas os Estados Unidos representam uma tendência definida, que é o aumento das importações. O Brasil importa feijão principalmente da Argentina e começa a exportar feijão para alguns países como os Estados Unidos. O market share e as organizações. O market share é a fatia de mercado que uma empresa, produto ou serviço possui dentro de um determinado período de tempo. Ele é calculado a partir das vendas daquele segmento. Por exemplo, a empresa X produz cervejas e vende 20 mil litros todos os meses. O consumo total de cerveja de seu mercado é de 100 mil litros em um mês. A quota de mercado dessa companhia é de 20% do mercado cervejeiro de sua região. É importante também definir o mercado, se ele é local ou global, pois as dimensões vão interferir no market share. As empresas multinacionais devem aplicar o conceito em mais de um mercado a fim de compreender a participação e aceitação de seus produtos em nível regional, nacional e mundial. A marca tradicional, com mais de 50 anos de história, a Camil, com um market share de 18,7% no mercado fragmentado de feijão. Gabriel explica que ainda em agosto, no Conselho Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, CONSEA, enviou um documento à Presidência da República e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, deixa clara a necessidade de mais estudos antes da liberação do transgênico. O pedido da CONSEA se baseia em irregularidades nas pesquisas sobre a planta, não chegam a cumprir com o estabelecido pela legislação brasileira. O próprio representante do Ministério da Saúde votou pelo adiamento da decisão, apontando necessidade de estudos mais profundos sobre os impactos do feijão transgênico na saúde da população. Olá, meu nome é Aline e eu vou falar sobre o perfil dos consumidores de feijão. Bom, os consumidores internos. O feijão é um dos alimentos mais consumidos. O Brasil é o maior consumidor de feijão. 70% da produção brasileira e consumo são de feijão carioca. O feijão primeira safra está na produção em 1,27 milhões de toneladas. O consumo de feijão muda de acordo com a região. E os feijões mais conhecidos dentre os consumidores são o carioca, o branco e o preto. Consumidores externos. A produção de feijão oscilou entre 16,1 e 17,8 milhões de toneladas nos últimos 5 anos. A produção média mundial de feijão no período de 2010 a 2014 foi de 23, quase 24 milhões de toneladas. O feijão fortalece significativamente a segurança alimentar e nutricional entre os consumidores de baixa renda. Os 5 principais países importadores de feijão são Índia, Estados Unidos, Cuba, Japão e Reino Unido. Aqui está uma tabela sobre a produção mundial de feijão verde. O maior produtor é a China, seguido da Indonésia, Turquia, Índia, Tailândia, Egito e o total do mundo inteiro. A segunda tabela fala do feijão seco, a maior produção foi em 2011. A terceira tabela fala da evolução das produções, evoluiu, 2011 foi a maior evolução. E o terceiro fala da evolução média obtida, entre 2000 e 2011. Os principais produtores mundiais. Os maiores produtores mundiais de feijão, em ordem, são Mianmar, Índia, Brasil, ficando em terceiro lugar, Estados Unidos, México e Tanzânia. Na região Mercosul, o segundo maior produtor é a Argentina, que exporta quase a totalidade da sua produção interna, então não tem muito consumo interno. A Argentina é o maior fornecedor de feijão preto para o Brasil, que é destinado para o mercado do Rio de Janeiro. Os principais feijões produzidos na Argentina são o preto e o branco. Bom, aqui está falando do custo primário, que é a soma da matéria-prima e o material da embalagem mais a mão de obra. Do feijão sequeiro, custo total por hectare, quase 4 mil.
Por unidade de comercialização, 95,23. E aqui do feijão irrigado. O custo total por hectare ficou em 4.400 e o custo por unidade de comercialização, 88,6. E aqui é só uma tabelinha mostrando com o que se gasta para a produção de feijão, que está bem detalhada.